E a gente vai inovar, porque aqui no Fórum Empreendedor a gente sempre faz coisas diferentes, né? Esse ano já inovamos uma série de coisas, desde o espaço, do formato em 2 dias. E a gente vai ter, para encerrar então esse dia cheio de aprendizados e de reflexões, vamos fechar com chave de ouro. A gente trouxe pela primeira vez um formato diferente de entrevista, então a gente vai ter basicamente um talk show aqui. E quem vai fazer as vezes da entrevistadora é ela, rainha, diva, Rachel Maia, uma das... É isso. Uma das executivas mais poderosas do Brasil. Quem aqui é fã da Rachel Maia? Faz barulho. É isso aí. Uma das executivas mais poderosas do Brasil, foi CEO da Pandora por 7 anos, hoje é colunista da Forbes e idealizadora do projeto Capacita-me. Ela vai entrevistar uma outra mulher incrível e super especial que ela vai apresentar. Olá, boa tarde. Tudo bem, mulherada? Bom demais estar aqui com vocês. Vou compartilhar um pouquinho. Hoje, meu dia, eu cheguei de São Francisco agora, meio-dia. Estava lá representando a gente, né? Porque mulher tem que estar nos lugares onde só tinham homens. E eu estava lá representando a gente num lançamento super bacana da Audi, de uma empresa automobilística que quase não tem mulher, né? Na verdade, eu era a única no Brasil representando. Então, nosso lugar é aquele que nós definimos estar. Ela falou aqui agora alguma coisa parecida, mas o nosso lugar é aquele que a gente define estar, tá bom? Eu mandei uma apresentação, vai rolar ela ou não? Deixa eu ver, pessoal. Não? Ah, já está aqui, ó, tá vendo? Olha, deu errado. Eu vou fazer a minha apresentação, depois eu passo para esta. Aí sim, a próxima. Eu não vou ter nada para passador, é isso, né? Tudo bem? Tá tudo bem. Então, a próxima. Bom, eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, e depois eu vou chamar a entrevistada. Eu tenho 47 anos, formada em Ciências Contábeis, passei pela FIA, pela USP, pela GV, pela Harvard, por Stanford e outras faculdades de primeira linha. Onde que eu percebi que se fazia necessário? Quando eu comecei a aplicar, a gente decide subir degraus, né? E alguns degraus que eu decidi subir na minha vida, eu percebia que o que estava estampado no meu currículo fazia diferença. E as empresas ainda, eu acredito, né, a Paty está aqui, que ela pode falar muito melhor que eu, naquela época, né, há 24 anos, as empresas ainda queriam entender o porquê que eu não tinha uma faculdade ou qualquer coisa de primeira linha no meu currículo, e mesmo assim queria aplicar para o cargo de gestão. E aí eu fui atrás, porque eu queria a cadeira de gestão. Eu fui CFO da Tiffany por 5 anos e meio, fui interina presidente por 1 ano e meio aproximadamente. Depois fui da Novartis 7-Eleven, a Pandora. A Pandora eu saí há aproximadamente 4 meses, a qual eu fui presidente da marca por aproximadamente 9 anos. Foi uma experiência incrível. Foi algo muito importante na minha vida. É por isso que hoje eu tenho a oportunidade de ser colunista da Forbes. Ela está de marcação comigo. Não deixou subir na escada de lá, agora está pegando no meu pé. Tá certo, justo. Agora vocês estão ouvindo, meninas? Estão ouvindo? Ah, pode brigar, pode chamar a atenção. Rachel, mais perto, alguma coisa assim, beleza? Mas essa minha trajetória que me deu oportunidade de estar sendo colunista da Forbes, colunista da revista Cláudia, ser conselheira do consulado dinamarquês, de uma outra empresa que é confidencial ainda, mas ser protagonista e fundadora do Capacita-me, que é um projeto que apoia a educação e a empregabilidade. Nós construímos a nossa história, e eu quero olhar para o meu legado e sentir
prazer de ter ajudado pessoas, porque o meu forte são pessoas. E como fazer isso? Tem que ter genuinidade no coração. Caso contrário, fica falso. É medíocre, aí não serve. Tá bom? Próximo. Muito bem, eu acho que é bem rapidinho esse slide, mas para mim é muito importante falar da minha fortaleza, que é a minha Sara Maria. É muito importante para mim, porque a Sara Maria, quando você está muito tempo sentado na cadeira de gestão, você meio que se cristaliza com algumas coisas. E a demanda por resultados é tão forte e tão acelerada que muitas vezes você vê números e você deixa de ver pessoas. E isso deve ser um exercício diário. E o olhar da minha filha, ao chegar em casa, muitas vezes também acelerada, porque você não consegue ser 2, 3 pessoas, você é o que você é. Né? Então, você acaba, sem querer, replicando algumas coisas que você faz no escritório, dentro de casa. E não cabia. E o olhar dela me ensinou que aquilo não cabia. Então, de verdade, foi uma desconstrução para ser uma pessoa melhor, através da minha filha, para todos que estavam à minha volta. Minha base são meus pais e meus irmãos. Eu sou a mais nova de 7 irmãos. Meu pai e minha mãe, ainda com a graça do bom Deus, vivos. Meu pai tem aproximadamente 90 anos, minha mãe tem 80 e poucos. Mas são pessoas que me ensinaram a resiliência, são pessoas que me ensinaram que não seria fácil a vida, mas com resiliência e perseverança era possível chegar lá. Meu pai, ele teve um tempo na minha vida que eu fiquei aproximadamente uns 6 meses sem falar com meu pai, porque eu não queria fazer faculdade. E aí eu queria ser comissária. E aí eu tirei a minha licença de voo escondida do meu pai. E aí ele falou assim: aqui, caboclinha, na minha casa, filho meu se forma. Depois você faz o que você quiser. E aí, eu morava com os meus pais, eu precisava de tal, eu fui para a faculdade, mas fui bem contrariada. E hoje eu agradeço demais o meu pai. Eu entendo que com a maturidade que ele tinha, ele visualizava coisas que naquele momento da minha vida eu não visualizava. Não que seria um demérito ser comissário, mas ter o aprimoramento e a abertura de conhecimento na mente para que você possa, de fato, escolher o que você quer. E isso é muito importante. E a minha carreira, como eu falei para vocês, eu acho que a gente constrói, né? Dia após dia, ano após ano, empresa por empresa. Então, tudo é muito importante que nos passa. Mas, mais que isso, é importante extrair o que tem de melhor. E aqueles erros e aqueles tombos, nós tiramos o aprendizado. Tá bom? Podemos passar. Podemos passar. Eu não estou com o passador, gente, então está difícil, mas tudo bem. Essa parte da mídia é muito importante para que a gente tenha consciência que o poder está na nossa mão. Né? Quando eu fiz a capa da Você S.A., ou fui eleita, dentre as 40 mulheres de 2017, a top 4, isso incomoda. Né? E o como nós devemos nos portar para tal. Não só pelo gênero e a etnia que eu represento, mas mais que isso, eu me qualifiquei para estar aonde estou. E é isso que tem que me manter e me levar para o próximo passo, ok? Muitas vezes a gente escolhe, todas as batalhas são batalhas porque a gente deve brigar. Não, está errado. Escolha as batalhas. Tenha foco, tenha resiliência, persevere. Você vai receber muito mais nãos do que sim. A minha balança tem muito mais nãos do que sim. Mas os sims que eu recebi na minha vida, eu tirei o melhor dele. Eu fiz o melhor que eu pude. Tá bom? Então, se eu posso, de uma forma muito humilde, me tenha como exemplo para que você possa chegar aonde você definir. Ok? Agora vem o grand moment. Eu não vou falar sobre a história dela, mas eu antes de vir para cá,
eu fiz uma pesquisa e no dia 18/9, ou seja, há pouquíssimo tempo atrás, ela disse para o Estadão: pessoas estão carentes em ver histórias de negros no cinema brasileiro. Convido para subir ao palco minha amiga Maria Gal. É gata, né, gente? Fala. Olha a elegância, gente. Eu chego lá, eu chego. Olha, ô mulata assanhada que passa na rua. Obrigada, minha amiga. Gal, então, ao invés de eu contar a sua história e resumir, como nós já fizemos várias vezes lá em casa, tomando um vinhozinho, uma caipirinha, alguma coisinha, porque ela vai lá em casa, tá, gente? Fica lá comigo tomando um vinho, comendo um queijinho. Mas eu vou deixar que ela encante vocês como ela me encantou, tá ok? E prestem bastante atenção na história, que no final, eu pedi para a produção aqui, vamos dar a oportunidade de fazer umas 5 perguntas, beleza? Vindo da audiência para ela. Para mim é uma grande honra estar aqui e ser recebida por você, que é uma mulher inspiradora para mim, com toda certeza. Para quem não me conhece, eu me chamo Maria Gal. Sou de Salvador, nordestina. Vou tentar passar aqui, porque gente, tem alguém aqui de Salvador? Levanta a mão para eu ver. Gente, não pode só ter duas pessoas de Salvador. 3, 4, é isso? Muito bem. Tem alguém da Bahia aqui? Afe Maria. Gente, Ana, temos que chamar mais gente da Bahia. Aí fala assim, como é um evento de mulher, não dá para ter os negão da Bahia, que eu sou apaixonada, né, gente? Bem, eu desde criança queria ser atriz, né? Eu, uma menina muito levada, fiz balé, e fui sempre muito colocada por meus pais para a questão do estudo. Né? E tinha uma questão que eu fui tendo ao longo da minha infância e adolescência, que eu fui sempre passando para uma escola melhor. Eu nunca queria ficar na mesma escola. E é engraçado o quanto que isso me desafiou enquanto criança, enquanto adolescente, porque passar para uma nova escola era fazer novos amigos, né? Cada vez escolas mais difíceis. Eu sempre queria a melhor escola. Né? Me formei em design gráfico para fazer, na verdade, para poder presentear os meus pais, porque eu desde 7, 8 anos já queria ser atriz, e dei o diploma para eles e fui, de fato, começar a estudar teatro. E eu comecei a fazer teatro num grupo que ainda existe, que é um dos grupos mais importantes do Brasil, que é o Bando de Teatro Olodum, que é um grupo formado só por negros. E uma característica muito interessante desse grupo é que os atores não só atuam, eles, além de atuar, criam, produzem, enfim, são empreendedores, né, dos espetáculos. E isso virou um pouco meu DNA também, enquanto artista. E nessa coisa de você ser atriz, você ser ator, você fica à mercê do ponto de vista do outro. Quem é o outro? O diretor ou o produtor, né? Tem essa coisa do ator ser uma coisa meio glamurosa, mas a gente fica, na verdade, a gente é um operário, né? E está à mercê da escolha e do ponto de vista desse outro, que é quem está com a produção na mão, né? Seja filme, seja teatro, enfim. E nessa coisa toda, eu fui fazendo vários testes, e aí teve um momento que me chamou muito a atenção, que foi quando eu fui fazer um teste para um filme, e aí você vai passando de fases, né, que chama callback, e aí, no final, ficou entre eu e uma atriz branca. E o diretor, claro que ele não falou diretamente para mim, eu fiquei sabendo por conta de uma pessoa da produção, ele escolheu a atriz branca porque, para ele, o tom da minha pele era menos comercial do que a da atriz branca, apesar da gente viver num país com mais de 54% da população brasileira.
E aí, claro que naquele primeiro momento você fica com uma raiva absurda, mas eu entendi que a minha função nesse planeta, nesse momento histórico, é, para além de atuar, é realmente empreender. Por quê? Peraí. Segundo pesquisa do grupo GEMA, que é um grupo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, das produções de cinema realizadas aqui no Brasil, apenas 4,4% tem atrizes negras no elenco principal. Nas campanhas publicitárias, até 2017, nós éramos apenas 1%. Se for falar em funções de diretores, roteiristas, produção, diminui mais ainda. E aí eu entendi que, se eu quisesse continuar a ser atriz, eu também tinha a missão de empreender a minha carreira, de colocar a carreira nas minhas mãos, ter uma autonomia, numa área que é majoritariamente masculina e branca nas posições de maior poder. E numa área que é uma das mais ricas desse país. O audiovisual, hoje, ele tem o PIB maior do que o da indústria farmacêutica, por exemplo. Só que o que acontece? Por que a gente começa a ver apenas as mesmas histórias nos filmes, em sua maioria das vezes? Porque o dinheiro, a produção, está nas mãos das mesmas pessoas, os mesmos pontos de vista. A Rachel, né, sabe muito bem que uma das coisas mais importantes hoje nas empresas é a diversidade. Né? A diversidade é para quem está com o poder de decisão. Né? Diversidade de experiências, diversidade para a mulher, colocar as mulheres em cargos de poder, negros. Já tem a pesquisa que diz que a diversidade é uma vantagem competitiva. Né? Quanto mais diversa a equipe, mais propícia a um crescimento financeiro. E aí, com isso, eu quero compartilhar com vocês uma frase que eu gosto muito, que é da Angela Davis. Eu vou levantar, porque essa frase eu adoro. Quando uma mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela, porque tudo é desestabilizado a partir da base da pirâmide social, onde encontram-se as mulheres negras. Isso porque muda-se a base do capitalismo. Angela Davis. Parabéns, minha amiga. E aí, eu falei, esse negócio de se movimentar, né, para mudar essa base da pirâmide, as minhas fontes de inspiração, tem algumas referências aqui. Viola Davis, Will Smith, eu não coloquei aqui a Oprah, ela pode ter colocado a Oprah aqui. Que eu amo, gente, falei mesmo. Falei, cara, cadê a Oprah? Não está aqui. Que são pessoas que criam, protagonizam e produzem suas próprias histórias. E, com isso, eu estou com a missão, através da minha produtora. Hoje eu tenho uma produtora que chama Maria Produtora. E o objetivo dessa produtora é produzir filmes e séries que tenham um protagonismo feminino ou negro e que sejam amplamente comerciais. Porque tudo só depende de ponto de vista. Somos maioria. Enfim, e um dos projetos que a gente está desenvolvendo neste momento, que, aliás, eu conheci a Oprah por... Te chamei de Oprah. Gente, aconteceu isso mesmo? Ela me chamou de Oprah? Adoro! Virou agora não só my best friend, my sister. Como diz, sister. Conheci a Rachel por conta desse projeto, que fui bater lá na porta da Pandora, sem conhecer a Rachel.
Quer falar alguma coisa? Não, imagina. Depois desse, eu posso falar tudo. E esse é um projeto que é inspirado numa história nossa, brasileira, uma história de uma mulher negra, escritora e empreendedora. Ela empreendeu a própria carreira, que é a Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra, semi-analfabeta, que nasceu numa cidade super pequena de Minas Gerais, que é Sacramento, e que virou best-seller, traduzida para mais de 40 países, mais de 14 idiomas. E, para finalizar, eu quero compartilhar com vocês uma frase também que me inspira, que essa também é outra... Oi? Essa também. É uma frase da Shonda Rhimes, uma das maiores criadoras de audiovisual do Brasil, do mundo, que é mais ou menos assim. Eu odeio demais a palavra diversidade. Sugere algo especial, raro, diverso, como se fosse algo incomum escrever histórias sobre mulheres ou pessoas negras. Eu tenho uma palavra diferente. Normalizar. Eu estou normalizando o audiovisual, porque mulheres e negros são mais de 50% da população. Isso significa que eles não são qualquer coisa. Gente, uma salva de palmas. É fazer com que pessoas que pensam que a cor negra é menos comercial, pensem justamente o oposto, como, por exemplo, o Pantera Negra. Então, o sucesso, para mim, hoje, não está só alinhada à questão da atriz, está também na questão da empreendedora. Eu quero mudar paradigmas no audiovisual. É isso. Muito bom. E é interessante ouvir a Gal, né, com toda a maestria artística dela, né, porque tudo ela coloca uma graça diferente. Quem dera nós todos tivéssemos esse dom, né, porque isso é um dom que você tem. Mas muitas vezes a gente se frustra, né, quando o sucesso não vem com a primeira, segunda, terceira tacada. E nesse momento de frustração, Gal, nesse momento de saber lidar com o não, que não é algo tão simples, né? Muitas vezes nós somos humanos, e muitas vezes a gente não está no bom dia, incluso para receber um não, para receber uma situação, até mesmo financeira, que nós estávamos completamente planejados e de repente veio uma adversidade, não só do destino, mas um outro parceiro, que como empreendedores nós dependemos de cada real que entra na nossa conta cada dia. E isso é muito importante. Como lidar? Como ser mais aberta? Como tratar a rede que você, o grupo que você pertence, de uma forma positiva, de uma forma eficiente? Tudo isso, meninas, faz parte do sucesso. Quem não se comunica bem, muitas vezes fecha a porta, porque acha que está sozinho. Mas só que se você não levantar a mão e falar, ei, estou precisando de socorro, todo mundo vai achar que está tudo muito bem, obrigado. Não tem problema nenhum mostrar fraqueza. Tem problema achar que a gente pode tudo. Aí é o problema. Aí já é um impeditivo do sucesso. Beleza? Nós temos os microfones aí espalhados? Temos? Beleza. Então eu vou alternar, beleza? Deixa eu pedir, meninas. O cronômetro está correndo aqui contra, tá? O negócio está babado. Eles falaram que tinha 1 hora, mas parece que só tem 10 minutos. Então tem pouco tempo. E aí, tem uma pessoa que ficou dando placa para mim de minutos. Então é o seguinte, faça a pergunta straight to the point, direta, objetiva, para que a gente possa também dar respostas diretas e objetivas e dar oportunidade para mais gente perguntar. Beleza? Oi? Então vamos passar para a próxima. Depois eu volto em você. Próxima.
Samanta. Isso, está Vou falar que minha moça falou, fala pertinho. bem pertinho. A minha pergunta é mais para Gal, Maria Gal. Eu tive a oportunidade essa semana de assistir o filme Café com Canela, que está no circuito alternativo aqui em São Paulo, por indicação de um professor. E foi muito curioso, foi muito surpreendente, porque é um filme totalmente com elenco negro, né? Todas as pessoas negras. E eu queria te perguntar, como aqui no país como o nosso, que tem essa cultura tão vinculada ao povo hollywoodiano, você consegue propagar esse tipo de documentário, de filme, de presença? Porque nós sabemos por isso, mas eu sei que esse filme dá para ser de cartaz que perguntar pela audiência. Na sala de eu assistir, nós estávamos em 8 pessoas. Deixa eu só contar o barulho, deixa eu só entender se eu entendi. Deixa eu só ver se eu entendi a sua pergunta. Você quer saber por que filmes como esse, como Café com Canela, que você conhece, não ficam mais tempo em cartaz porque não vão para o grande público, é isso? Tá. O audiovisual, ele, como eu falei há um tempo atrás, ele está concentrado em poucas famílias, em poucas mãos. E quando um filme, por exemplo, como esse, para poder chegar às grandes salas de cinema, um distribuidor, que é quem distribui filme, né, a empresa distribuidora, que não é a produtora, já são um outro grupo de pessoas, eles têm que pagar um valor muito alto para poder fazer com que o filme permaneça nas salas de cinema. E a gente concorre não só com os filmes, outros filmes nacionais, mas também com os filmes estrangeiros, que vêm com um valor orçamentário extremamente maior. Isso é uma das questões. Outra questão é para produzir. Eu não sei como foi o filme Café com Canela, mas provavelmente, eu sei que tem patrocínio da Petrobras, enfim, tem poucos patrocínios, tem financiamento do Fundo Setorial, que é da Ancine, que é o órgão que rege o audiovisual, mas é um filme que deve ter, acredito eu, que deve ter sido feito por volta de 1 milhão, 2 milhões, alguma coisa nesse sentido, porque é um filme pequeno. Mas eu tenho certeza que para a produtora conseguir esse valor, ela demorou anos, porque é muito difícil, assim como na verdade os outros mercados, para nós mulheres negras, para acessar os fundos de financiamento, para o banco dizer, tá bom, eu pago o seu filme, financio e depois eu vou ter esse retorno. Para a gente é muito mais complexo. Aí também já envolve outras questões da Ancine, porque a produção, hoje em dia, para produzir, você tem que ter uma pontuação. E quem está pontuando mais são as produtoras que estão aí há 20 anos no mercado, há muito tempo. Então, uma produtora pequena, ela não consegue não, é mais difícil de acessar os fundos, os patrocinadores, enfim. Então, você tem um orçamento enxuto, e aí é muito mais difícil de ficar mais tempo nas salas de cinema. Se você me der a ousadia, Gal, de dar uma resumida nesse tema, voltando para o empreendedorismo, olha como o sucesso custa, mas ele não é impeditivo. É mais ou menos por aí, você tem que ter coragem, né? E essa coragem, esse produtor teve, mesmo sabendo que o mercado teria... Até o mercado também tem que apoiar. Quando você fala uma questão, o que eu tenho que tomar bastante cuidado aqui, eu estava dando uma entrevista lá embaixo para a TV Cultura, eu e a Gal, e aí eu peguei, pontuei de uma forma muito importante, falei assim, ó, a gente está aqui para falar de empreendedorismo, de gênero e etnia. Ok, mas nós não vamos falar só da etnia, porque nós vamos falar aqui também da dificuldade tremenda que é do gênero. Isso é muito importante. Então, eu pontuo, se a gente falar de etnia, preto tem que apoiar preto. É isso. Enquanto preto não apoia preto, não vai. Eu acho que a gente tem que ser claro e objetivo, porque às vezes a gente quer falar de uma revista de negro e o negro não compra a revista. A gente quer falar de um filme de negro e o negro nem sabe que existe a empresa. Então, vamos tomar bastante cuidado, porque para ser empreendedor e para ter sucesso, nós devemos ter foco. Tá? Beleza? Próxima pergunta. Pega aqui o microfone, porque nós temos só 5 minutos.
Vou falar tanto para a Oi. pergunta quanto para a resposta mais breve. Vamos lá, boa tarde. Meu nome é Valéria Ruiz, eu sou embaixadora da rede em Goiânia e também sou fundadora de 2 projetos, que é o Bem Separadas e o Bem Preparadas. Gostaria de parabenizar vocês são sensacionais e realmente nos inspiram muito. E a minha pergunta para vocês é o seguinte: qual que é o maior sonho de vocês, não só como ser humano, mas como mulheres? Muito obrigada, tá? Ai, meu sonho é que a gente viva num país mais justo, mais igualitário para todos, para nós mulheres. Meu sonho é poder a gente sair e não ter medo, né, de ser violentado, ou qualquer coisa do gênero, ou até dentro de casa, ou até dentro da própria casa. Meu sonho é que a gente possa viver em paz, com uma certeza que não vai acontecer nada negativo, violento com a gente, mesmo com quem está dormindo ao nosso lado. É isso. Meu sonho é curto e objetivo. Hoje nós temos um percentual de 15% mulheres no executivo. A hora que a gente chegar nos 20%, 25%, coitada, ninguém nos pega. A gente é boa. Mulherada chega e mostra ao que veio. Nós temos competência, nós temos resiliência, nós sabemos fazer a coisa bem feita. Então, assim que nós tivermos um percentual um pouquinho maior dentro desse universo que manda, que assina o cheque, aí ninguém nos pega. Beleza?